Bem-vindo e bem-vinda ao episódio 12 do Sunday Drops, antigo Abreu Podcast que está passando por um rebranding. Episódio esse com 2 novidades. Primeiro, eu tô com o pé quebrado. Segundo, pela primeira vez eu tô recebendo 2 convidados para falar de um tema tão importante na vida de uma startup, de uma empresa de tecnologia, que são fusões e aquisições. Prazer, Fernando, Luiz. Obrigado por participarem do Sunday Drops. Prazer. Obrigado você pelo convite, Lucas. Vamos começar do começo, né? Então, respeitando a idade aqui dos convidados, Fernando, se você puder introduzir um pouco de quem é você e como o tema de exit entrou na sua vida. Legal. Cara, eu sou uma pessoa que acredita no empreendedorismo como uma força de transformação do mundo. Acho que é talvez uma das melhores formas que um ser humano pode impactar o mundo. E eu gosto de ajudar a potencializar isso, né? Ajudando o empreendedor e as empresas, os veículos que eles criaram. Atualmente eu faço isso aportando a minha experiência para ajudar eles a cometerem menos erros, errarem menos do que eu e acertarem mais do que sem essa experiência. Aí qual que é essa experiência? Bom, primeiro, de trás para frente, né? Nos últimos 10 anos, talvez eu atuei como founder, então fundei 2 startups, vendi uma. Antes disso, eu trabalhei com corporate VC e M&A, né? Na TOTVS eu fui diretor de investimentos, né? Tocava essas 2 áreas, fiz mais de 10 investimentos para aquisições e antes disso uma experiência em consultoria em grandes empresas e tudo mais. Então, a soma dessas experiências é o que eu uso para ajudar empreendedores nas suas jornadas. Bem legal. Luiz? Bom, a minha jornada é mais breve que a do Fernando, e eu brinco assim, né, que se eu tivesse que repetir a minha vida 100 vezes, acho que em 99 vezes dessas 100, eu não estaria fazendo o que eu tô fazendo hoje. Eu venho de uma família de servidores públicos e eu caí completamente de paraquedas nesse mundo do venture capital. E aí, quando você entra de paraquedas numa indústria, né, tão dinâmica como o VC, eu acho que assim, pra mim, a plano de ação que eu tive foi: eu vou estudar tudo que tem disponível, vou começar a assinar todas as newsletters, vou começar a ouvir todos os podcasts, vou começar a ver todos os livros. E aí, com esse conhecimento, eu despertei essa curiosidade de: "Puxa, será que tem algum insight único que eu consigo gerar, alguma análise única que eu consigo gerar para algum tema específico?". E isso foi bem no momento que eu estava começando a viver, na casa que eu trabalhava antes, os primeiros processos de saída. E aí a gente vai contar um pouquinho aqui desses casos, mas eu vi bastante coisa acontecendo, de acertos, de erros que os fundadores acabam cometendo, próprio conversando com outros investidores, né, os próprios erros que eles cometiam, e eu falei: "Puxa, acho que tem pouca gente falando sobre exits, acho que tem pouca gente trazendo luz para isso, então, poxa, por que que eu não combino, né, essa vontade de estudar, essa vontade de gerar análises únicas com essa dor tão latente aí para o nosso ecossistema e tão importante?". Então acho que esse é um pouquinho do contexto aí do Luiz, e eu tô completando agora 6 anos nesse mundo de venture. Legal. Fernando, quando você foi vender a sua primeira empresa, a pauta de exit já era algo que você pensava antes? Ou Sim, muito claramente, porque eu já tinha vindo disso daí, né, eu e o Alexandre, que era meu sócio, os 2 vieram, né, tinham um histórico de M&A, o Alexandre até mais do que eu. Desde o início a gente pensava no tema, né, então a gente, por exemplo, na época era muito mais perigoso do que hoje, mas a gente não tinha ninguém PJ, era todo mundo CLT desde o início, porque se entrasse numa due diligence a gente não queria ter esse liability, né. E a gente falava com todo mundo, a gente falava com concorrente, direto, indireto, grande, pequeno, etcétera, construindo relacionamentos que pudessem, em algum momento, virar um M&A, né, então sim. vamos entregar já algum aprendizado aí para quem tá escutando. Qual uma verdade contraditória que vocês carregam sobre exits, que vocês acham que poucas pessoas sabem, entendem ou concordam com isso? Bom, eu acho que tem uma, assim, que a gente costuma ouvir muito, né, que as melhores empresas são compradas e não vendidas. Apesar de eu entender de onde vem essa afirmação, eu acho que parte de você ser comprado passa por você querer ser vendido, que é um pouco do que o Fernando estava comentando antes de você criar essa opção. Então acho que isso é uma verdade aí não óbvia para muita gente, que dá bastante pano para manga para discutir. Legal. De alguma forma, ser intencional nesse processo de venda te ajuda também a ser comprado, né? É. Eu vou fazer um pouco de coro aqui com o Luiz, no sentido de que eu acho que a verdade contraditória é o founder, ele começa a jornada em busca de liberdade e autonomia, né. Você vai empreender porque você não quer ter chefe, você, né, quer construir alguma coisa você mesmo, sua e tudo mais. E muito frequentemente isso vira isso se inverte, vira uma prisão. Depois que alguns anos você tem, cliente, empregado, investidor, etcétera, você fala: "Cara, não posso sair daqui", né, tipo, não posso largar e fazer outra coisa, né. E muitas vezes é nessa hora que a coisa começa a ficar chata, que o founder se sente preso e fala: "Agora eu quero vender", mas é a pior hora possível, né. Então acho que a verdade contraditória é justamente que para você manter esse sentimento de liberdade, a estratégia de saída, você tá fomentando, essa possibilidade de ser comprado, é essencial. Mas se você tivesse que escolher um momento para começar a pensar na estratégia de M&A de uma startup, qual seria esse momento? Cara, eu acho que desde o início é bom você ter esse awareness de, se eu for por esse caminho, aonde isso termina? Porque, você pode escolher um caminho que é muito difícil, né, de beleza, eu criei uma empresa aqui,
pode ser uma empresa muito legal, pode ser uma empresa única no mundo, mas também incomprável porque não tem fit com ninguém, tá? Agora, de fato, você botar energia em agora eu vou começar a construir relacionamentos, vou começar a construir parcerias que eventualmente podem se tornar uma oportunidade de um exit, mas quando aí você já tiver, de repente, encontrei market fit, eu já estou começando a escalar, estou começando a tracionar, até lá seria muita distração, tá? Mas eu acho que você ter a cabeça, ter esse pé no chão de que, cara, uma hora, muito provavelmente, o outcome vai ser a minha empresa ser comprada. Mesmo que eu estou trabalhando para chegar num IPO e tudo mais, mas as chances disso são muito menores do que a minha empresa ser comprada. E construindo em cima disso, Lucas, eu vejo assim, puxa, pensa que você tem um founder, né? E esse founder tem um co-founder, né? Pô, você já teve a conversa entre vocês dois, o que que é uma saída bem-sucedida? Qual momento de vida você tá? Então, eu acho que eu concordo muito com o que o Fernando tá falando, que isso começa desde o começo, porque isso passa por você ter essas conversas quando a proposta não tá pelando em cima da mesa ou quando você tá, como o Fernando comentou, querendo sair pra ontem. Então, se você não tiver essas expectativas alinhadas com quem tá no dia a dia ali com você, a única certeza que você tem é que isso vai se desalinhar lá na frente e isso vai ser fruto de dor de cabeça pra vocês, né, terem que resolver esse problema depois. Bom ponto. Essa é uma boa pergunta no roteirinho lá de perguntas para você fazer pro seu co-founder na hora de decidir se você vai fundar uma empresa juntas. Eu acho que essa é uma boa pergunta lá nessa setlist. Cara, isso me trouxe uma lembrança que uma das coisas que eu acho que tem maior diferença de expectativa é entre o que o founder pensa que a empresa vale versus o que as empresas compradoras pagam. Porque eu sempre sinto que isso é legal, porque parte de uma perspectiva otimista, que os fundos e os founders sempre pensam que a empresa vale mais do que o valor que os M&As são executados, pelo menos no Brasil. Como é que vocês veem essa questão? O Luiz me perguntou isso essa semana. Comentei um pouquinho. Né? Assim, até roubei aí um termo que existe em outros mercados para esse tema de exits, que é o efeito do Lago Wobegon, né? Que aí quem quiser, né, pesquisar vai ver que é o lugar em que todo mundo é mais bonito do que a média, mais inteligente do que a média, mais perspicaz do que a média. E em algum nível isso acaba acontecendo também quando você está falando de algo que é uma criação sua. E no limite aqui da sua startup, do seu investimento. Então, poxa, você olha para minha empresa e fala, não, a minha empresa vai valer mais. Por quê? Porque, pô, a minha empresa, eu vejo que ela é melhor do que meu concorrente nesse setor, eu vejo porque ela tem um posicionamento, eu vejo porque é meus clientes. Você sempre vai procurar maneiras de se convencer do que aquilo que você está fazendo, você não está na média. Porque assim, você conversar com qualquer empreendedor e ele falar que está abaixo da média, por que ele está fazendo aquele negócio, né? Ele realmente acredita naquela dor e quer resolver. Mas eu comecei a cavucar, assim, né? De, pô, vamos ver então os números, o que os números contam, né? E eu vi que, puxa, 80% das transações que acontecem envolvendo empresas de tecnologia e empresas listadas em bolsa, sejam elas brasileiras ou não, acontecem abaixo da faixa de 100 milhões de reais com earnout. Então, assim, pensa que você já é uma exceção, né, nas estatísticas, você chegar no momento de liquidez, você conseguir vender a sua empresa já é uma exceção. Dentre as aquisições que acontecem, né, as saídas que acontecem, é uma exceção você estar em deals acima de 100 milhões de reais. E aí, puxa, o founder não se conscientiza disso, e aí acaba gerando o quê? Vou postergar essa decisão do ex, vou deixar para ter essa conversa mais na frente, e aí acaba se frustrando e acaba não tendo o outcome que espera. Eu costumo dizer que você precisa de um otimista para fazer um empreendedor, né? Você não dá para empreender se você não for otimista, porque cara, é uma jornada duríssima, você precisa acreditar que tudo vai dar certo no final, mesmo que 90% das vezes tá tudo dando errado todo dia, né? E eu acho que nessa sua comparação de tem a perspectiva de quem compra com o empreendedor e o fundo, eu acho que tem desse lado, né? O empreendedor e o fundo estão num business de construir um futuro diferente, né? E o otimismo acho que é o combustível para isso daí. E o comprador, normalmente, ele tá num business de entregar o trimestre, né? Então, essa perspectiva de, eu tô construindo um mundo diferente, nesse mundo, né? Tipo, vai existir um Uber, um Airbnb, esse vai valer muito, né? Num mercado que não existe hoje, no mercado de hotéis, vamos falar no Airbnb. Precisa desse cara aqui para mudar o mundo, né? Agora, quem compra esse negócio hoje, né? Tá enxergando, tá bom, mas como é que isso muda o meu ponteiro aqui de receita, minha rentabilidade, etc. Então, essa aposta muito mais no futuro do fundo do empreendedor, eu acho que cria essa dissonância de expectativa de valor. E é muito curioso que a gente pega esses números que você mencionou de exits abaixo de 100 milhões de reais, são valores muito consideráveis, né? São valores altos que mudam a vida das pessoas. Só que, conhecendo o mundo de Venture Capital são caçadores de unicórnios de alguma forma, porque você precisa de empresas que fiquem muito grandes para pagar o retorno do fundo, porque você está correndo um risco altíssimo. Então, a equação risco-retorno só faz sentido quando você busca retornos muito altos. E aí tem uma assimetria, né, de expectativas entre o que o fundo busca e o que o founder busca. Porque, às vezes, no early exit, ou você vender uma empresa no patamar de 50, 60 milhões, ou qualquer outro valor, às vezes muda a história desse founder, traz uma liberdade financeira, que foi o ponto que você comentou no começo, e pro fundo não significa que ele vai performar da melhor forma. Como é que vocês veem essa simetria de formação entre founder e fundo? Então, é um super dilema, um desalinhamento de interesse, porque pro fundo é muito mais interessante ele continuar na jornada. Pro founder, é mais interessante ele sair antes, né? Se a gente botar na planilha, provavelmente, no mínimo, ele pode ganhar a mesma coisa, mas em muito menos tempo.
Só que os interesses estão desalinhados, ele vai ser muito incentivado para continuar na jornada. Total, o profile de risco é muito diferente. Chega um momento que se torna muito mais arriscado, talvez o founder tá muito menos disposto a correr esse nível de risco do que um fundo, porque o fundo sempre pensa no portfólio. Então você tem a diversificação natural, enquanto o founder não tem diversificação, é o business dele e ele precisa fazer acontecer isso daí. Exatamente. E Fernando, você criou uma metodologia, pelo menos um modelo mental para pensar em M&A, que é a jornada do M&A. Você pode compartilhar um pouco aqui com os ouvintes? Posso. Eu vou começar falando que eu renomeei ela para MVP Journey, para primeiro trazer um pouco do que uma nomenclatura, uma sigla que o founder conhece e já está um apreço, porque o founder não gosta de pensar em M&A, né? Como eu falei, o founder quer estar lá construindo e na jornada. Então eu chamei de MVP, mas o MVP é Most Valuable Products, né? Quer dizer, o seu produto mais valioso. Qual é o seu produto mais valioso? É a sua empresa, né? Você pode estar vendendo o produto de alto ticket que for, né? A sua empresa vai valer mais, né, do que isso. Então, como é que você faz essa empresa valer mais, né? Justamente você se preparando para um exit lá na frente. E aí é uma jornada pensada em alguns passos que começa com o porquê, né? Começa pelo porquê. Por que alguém compraria a minha empresa? Por que alguém vai querer a minha empresa, né, para se juntar numa fusão? E isso são teses de M&A, né? Que podem ser, se eu juntar um negócio, uma vertical X com uma vertical Y, pode ter uma sinergia interessante de expansão horizontal. Ou não, eu quero consolidar minha cadeia de suprimentos, que é uma tese de expansão vertical. Ou não, eu quero um acquihire, eu quero comprar uma tecnologia, é uma tese de trazer recursos, né? Começa com uma tese por quê? Dado que para essa tese, fica mais fácil a gente pensar assim, que empresas que comprariam? Para quem que essa tese faria sentido? Né? Então, o segundo passo é a empresa. Só que eu costumo dizer o seguinte, quem que vai comprar a sua empresa? Não é uma outra empresa. São as pessoas dentro dessa empresa, né? A empresa não faz nada, as pessoas que tomam as decisões. Então, você precisa, no terceiro passo, conhecer quem são as pessoas. Com quem que eu tenho que criar relacionamento? Com o Head M&A, com o cara da Business Unit, com o CEO, né? E aí depois você vai passo de construção desses relacionamentos. Como que eu me relaciono? Né? É só aparecer, estar presente, ver, ser visto, é ir lá tomar um cafezinho, ou não, vamos criar uma parceria aqui que eventualmente um namoro que vira um casamento. E geralmente são as melhores pessoas para você criar essa relação. Vai depender muito. Então, assim, no meu caso, por exemplo, foi uma área de negócio, né? E foi um modelo de parceria. Né? Em outros cases que eu apresentei, né, em artigos no estratégia de saídas, foi a área de M&A, né? Ou, em alguns casos, um cliente, né? Você presta serviço para um cliente, você fala com esse cliente. Então, é muito caso a caso. A tese, ela pode ajudar a direcionar de com quem eu vou falar, né? Mas tem uma infinidade de pessoas dentro da organização que podem disparar um processo de M&A. Não necessariamente eu preciso ter um relacionamento com o head de M&A da empresa X. E acho que aqui também, contribuindo com o que o Fernando colocou, 2 insights que me vêm. O primeiro é essa percepção de onde está o meu comprador, né? Ele pode estar por toda a sua cadeia de valor. Normalmente os empreendedores acabam pensando naqueles mais óbvios, né? Então, poxa, será que tem alguém que está entrando nesse setor que poderia se beneficiar da sua solução? Será que é só realmente a empresa que já está atuando no setor que você está? Então, acho que aqui dá para ser bastante criativo, né? E realmente abrir esse leque. E o segundo, né? Eu lembro que eu tinha um líder no passado que falava muito isso, né? Num processo de M&A, você tem que buscar o seu campeão, né? Que é essa pessoa que o Fernando comentava. Então, às vezes é o diretor da business unit a quem você está tentando fazer o relacionamento acontecer, mas é aquele gerente que, puxa, se essa aquisição sair e ele quer influenciar muito o diretor a fazer, puxa, vai conseguir entregar muito mais resultado. Então esse cara é o seu campeão, aquele cara que você vai fazer o sparring de, pô, vou conversar com fulano. E aí, qual recomendação você me dá? Como é que ele recebe isso? Vocês estão pensando em quê? Então é aquele cara que ajuda você muito a construir até os insumos que você vai levar para essas conversas com as pessoas que você está tentando criar relacionamento. É a pessoa que vai vender a ideia internamente, né? Então, muito desse processo de construção de relacionamento é como é que eu vendo a ideia, eu implanto a ideia, né? O que eu falo de um conceito que eu chamo de implantable idea pitch, quer dizer, como é que eu implanto a ideia na cabeça de alguém naquela organização de que essa união faz sentido, né? E a ideia cresce e ganha corpo. E falando em empresas de tecnologia no Brasil, tirando os casos que há um potencial de compra de uma empresa estrangeira, a gente tem poucos suspeitos, né? Então, no fim do dia, você está falando de criar relacionamentos talvez com 5, 6 players. Bom, eu acho que tem que se abrir a cabeça para além de Brasil, né? Teve momentos em que isso teve mais fluxo de empresas querendo entrar aqui e essa tese de aquisição muito quente, de expansão internacional, de expansão geográfica, mas eu acho que tem que se considerar, né? Uma graça do framework é justamente como é que eu abro a cabeça aqui para pensar em diferentes possibilidades, sair dos usual suspects, né? De 5, 6 empresas de tecnologia que são os grandes compradores. Fernando, você pode compartilhar como foi esse seu M&A que começou com uma parceria comercial? Legal. A Onio foi a primeira startup, né, a segunda empresa que eu fundei, e ela se tornou uma plataforma de pedido de comida para praça de alimentação. Então, como se fosse um iFood para retirada, né, em praça de alimentação, você pedia e pagava, o restaurante recebia o pedido já pago e te chamava quando estava pronto para retirar. Uma dos desafios que a gente tinha que superar é que numa praça de alimentação, o brasileiro, né, gosta de sair para comer, né, no dia a dia, durante a semana, em grupo, né?
Só que ele usa o que para pagar? Voucher de refeição, né? Isso, 10 anos atrás era ainda mais realidade do que hoje. Hoje, pelo menos, tem novas empresas aí desafiando o modelo estabelecido, um modelo que é um arranjo fechado. Então, a gente precisava se integrar com as empresas de voucher de refeição tradicionais, Alelo, Ticket, VR, Sodex. E isso criou-se, né, a gente foi pioneiro, conseguiu fazer a integração com os 4 principais e criou relacionamento com essas empresas. E esse relacionamento foi maturando, né? Uma delas, que é a Alelo, acabou se aproximando e enxergando o potencial de parceria. A gente implantou muito essa ideia de não, vamos nos aproximar aqui, fazer uma parceria. Isso virou um formato white label, que acabou culminando na aquisição. E falando de forma geral sobre o momento do exit, né, então vender uma empresa que tá no seed round, no Series A, às vezes, que fatura R$ 500.000 por mês, é muito diferente de vender uma empresa que fatura R$ 5 milhões, que é muito diferente de vender uma empresa de R$ 50 milhões. Na opinião de vocês, quais são as principais diferenças de vender empresas em cada uma dessas fases? Eu acho que, assim, uma primeira diferença é justamente qual é o tamanho desse seu pool de compradores, né. Então, à medida que você vai crescendo a sua empresa, é quase como se você fosse cortando pessoas da sua lista. E quantas empresas têm a capacidade de fazer um deal de US$ 1 bilhão? Quantas empresas dessas tem no Brasil? Quantos deals desse tamanho aconteceram? Então, de novo, se a gente está colocando aqui nas porcentagens, na probabilidade de saída, saindo no extremo, do extremo, do extremo. Por outro lado, eu acho também que tem muitas semelhanças, né, que os empreendedores têm que ter em mente. Então, aquilo que a gente estava comentando antes, de você ter uma casa organizada, de você ter relacionamento construído, de você saber, né, qual que é a proposta de valor que você, né, quer entregar para esse comprador, qual que é o valor que vocês querem criar juntos. Eu acho que isso independe de tamanho. Então, tem sim as suas similaridades, mas acho que a principal diferença que eu, pelo menos, enxergo é à medida que você cresce, mais reduzida a sua lista fica. Eu acho que assim, começando numa base menorzinha, conforme você vai crescendo, você aumenta um pouco essa lista, porque se sua empresa é muito pequena, dificilmente os caras grandes vão olhar para ela, porque ela não move ponteiro, né? E aí tem oportunidades que, às vezes o founder não considera, mas que eu acho que são animais. Às vezes você olhar para o seu ecossistema, às vezes seus concorrentes, e começar um processo de consolidação. Inicialmente, muito provavelmente por fusões mesmo, né? Mais dificilmente, a não ser que você tenha muita grana de VC, você vai conseguir comprar e consolidar um pouco. Mas vejo muitos movimentos muito interessantes de empresas bem pequenininhas se fundindo, criando um player mais forte, e aí depois esse player, aí já na casa de milhões, fica atrativo para os grandes, né? Mas eu concordo com o Luiz, pode ser que você passe do ponto, aí você começa a tirar a gente, né? E pode ser que fique caro demais para ser comprado. Um caso que tenho cansado muito atualmente é o caso do Figma, né? O grande comprador dele era a Adobe, né? E aí rolou o deal e depois desrolou, quer dizer, por conta de regulação, não pode mais ser comprado. E aí, quem compra um Figma, né? Quais são as alternativas de saída? Agora, essa lista deles é extremamente enxuta, né? E, então, muito provavelmente, eles vão acabar tendo que ir pro caminho de IPO, etc. Mas a vida ficou mais difícil. Então, eu acho que a partir de um certo porte, começa a sair gente da lista e fica mais arriscado, inclusive, você pensar na saída. E contribuindo, assim, um ótimo ponto que o Fernando trouxe, né, de no começo também você tem pouca liquidez, porque você não move o ponteiro. Assim, o trabalho é meio que o mesmo, né, É. para quem tá avaliando isso, de diligência, de tempo do executivo que tá pensando aquilo, de ter que fazer aquele pitch internamente. Não é porque o deal é maior ou menor que você tem menos trabalho muitas vezes, né, óbvio. Quanto maior o deal, mais complexidade, mais coisa para você cuidar, Mas não é mas do ponto linear. de vista de trabalho, não é Não é proporcionalmente direto, né. proporcional. Exato, e eu acho que tem alguns outros pontos para somar. Eu acho que quanto menor você é em termos de receita, mais a tendência é que venha a ser um acqui-hire, ou algo muito vinculado ao talento do time ou desse early product. Então, acho que vai estar menos vinculado a métricas de EV receita. Acho que na fase de 5 milhões você também já não tem EBITDA relevante, então a gente vai estar olhando muito a precificação em cima de receita, mas você não vai tanto pro bottom line. Perfeito. E acho que quando você passa de um patamar de receita, talvez 50 milhões, aí sim vai entender o quanto essa empresa é lucrativa e para em pé. Então, talvez vai ser um deal muito mais precificado a partir do seu EBITDA do que só da receita. Então, acho que vai um pouco dessa premissa. E outro ponto que eu recebo essa pergunta direto dos founders, que é como pensar na estratégia de saída em relação a talentos internos e externos. Simplificando, qual o momento de contratar um assessor e se é preciso contratar um assessor. Eu acho que o assessor tem o seu valor, então assim, na minha transação a gente teve o assessor, mas quando eu me vejo, né, olho para trás e me vejo como comprador, né, lá como Head M&A da TOTVS, sempre que eu era abordado por um assessor, eu olhava para essa empresa como uma empresa que está sendo vendida, né, e aí a empresa que está sendo vendida vale menos do que a empresa que está sendo comprada, versus o que eu construí de relacionamento com founders diretamente, no cafezinho, no evento que eu conhecia, etc., esses relacionamentos criaram muito mais desejo de compra e, consequentemente, mais propensão a pagar, né, mas exatamente essa percepção de valor, uma percepção de valor maior. Então, assim, o assessor ele pode ser importante para criar um distanciamento. Quando você entra num deal, você está ali muito provavelmente negociando com alguém que você vai ter que conviver depois, pelo menos 1 ano e meio, 2 anos ali num período de earnout. Você se desgastar muito nesse momento é ruim, e o assessor pode ser importante, né? Esse relacionamento começar
com um assessor, eu acho ruim e desvaloriza um pouco a empresa. Eu vejo que muitos founders, quando estão no early stage, assim, essa questão do assessor é curiosa, porque é quase que eles têm a percepção de que eles não têm o skill que o assessor tem, porque eles nunca lidaram com M&A. E às vezes eles contratam alguém pra estar junto, muito mais pra minimizar a chance de fazer alguma grande besteira na transação. E esse risco tem, né? Tem algumas armadilhas, tem algumas coisas que você tem que conhecer que o founder não conhece. Mas quem sabe vender a empresa melhor do que o founder? Ninguém, cara. Então, assim, é o que ele faz o dia inteiro, só que ele tá vendendo o produto dele. Só que ele quando ele pensa que esse é o produto mais valioso dele é a própria empresa, ele sabe fazer isso, né? Então, Eu acho que um cuidado, assim, com esse tema de assessor que eu vejo é assim, você tem que buscar realmente por alguém que tá interessado em maximizar o valor que você vai capturar. Então, você tá procurando realmente um assessor e não um corretor, né? Você não quer alguém que saia colocando debaixo do braço que a sua empresa tá à venda e, perfeito. puxa, deu a louca no gerente, quem fizer a maior oferta vai levar. Não, você quer alguém que realmente consiga te trazer essa experiência de outras transações, porque quantas transações você, como fundador, vai passar na sua vida? Provavelmente, se você for muito bem sucedido como founder, você vai fazer 1, 2, 3 grandes deals de saídas, dado o tempo que leva para você construir uma empresa. Então, eu concordo que você contar com o apoio de alguém que está do seu lado e que consegue te ajudar nessa negociação, maximizar valor é importante. Só que o que eu vejo muito acontecendo são os assessores confundindo esse papel com esse papel de corretagem, de tentar buscar qualquer comprador a qualquer momento, a qualquer custo, vamos colocar assim. Porque o alinhamento de interesse é muito diferente, né? Por exemplo, se a empresa é pequena, então vou falar, a empresa fatura menos de 1 milhão por mês, ela vai ter que pagar um retainer fee pro assessor. E aí, provavelmente ela não vai ter condições de pagar um alto retainer. Então, provavelmente ela vai ter que pagar mais no variável. Ou seja, o assessor só vai ganhar, ou a boutique só vai ganhar se essa empresa for vendida. Uhum. Então, o interesse do assessor é completamente, pô, eu quero vender essa empresa. Então, tem um desalinhamento de interesse que de alguma forma pode afetar essa transação. Tanto, principalmente de timing, né? Eu falo um pouco do momento que chega, né? Que o founder enche o saco e fala, cara, ficou chato, agora eu quero vender a empresa e eu quero vender rápido, né? E esse é um momento perigoso. E aí, quando você traz o assessor, ele vai tentar te ajudar a vender rápido. O que eu tenho trabalhado, assim, falado muito, trabalhado com alguns founders? Você quer construir uma rede, né? E esse é o MVP Journey, né? Você quer construir uma rede de pessoas para quem você possa ligar ou mandar um WhatsApp e falar, olha, chegou uma proposta aqui, talvez você queira bidar também, né? E aí as coisas vão acontecer rápido, tá? Só que toma tempo, né? Então, para um Nubank, para uma TOTUS, etc., ele não vai conseguir fazer uma proposta de M&A em uma semana, a não ser que ele já esteja pensando nisso há vários meses, né? Então, essa preparação é o que o founder tem que fazer de construção de relacionamento, né? Não necessariamente é falando de M&A, mas ele tá estando próximo, né? O outro lado vai pensar, pô, seria legal talvez ter essa galera aqui comigo, ter essa empresa que eu compartilho da nossa empresa. E aí, quando vier esse momento, que é o momento de criação de concorrência, isso vai acontecer de uma maneira rápida e muito mais valiosa do que você ter um assessor correndo contra o tempo, oferecendo, batendo na porta de um monte de gente com uma empresa que está na prateleira. Entendeu? Destrinchando o que é manter contato. O que significa isso? É mandar um e-mail trimestral com updates da empresa? É tomar um café a cada 3, 6 meses? Eu sei que não tem uma receita de, tipo, receita padrão, assim, mas como é que você pensa? Falar um pouquinho do como era comigo, né, como comprador, tinha muito cafezinho, reuniões, assim, que a gente não estava olhando com um curto prazo, né, necessariamente vamos comprar essa empresa, mas tinha uma construção de relacionamento. Então, de vez em quando vinham alguns founders e trocar ideia, um cafezinho, etc. Pensando com o chapéu de Head de M&A, né. Agora, pensando com o chapéu do Head da Business Unit, né, é uma discussão constante de, vamos, se a gente fizer uma parceria aqui e tudo mais. Então, depende muito da tese, por isso que tudo começa com a tese, né? Então, sabe, uma tese de expansão de negócio, horizontal, vertical, etc. Normalmente, parceria vai ser uma coisa que faz sentido como um namoro. Se é uma tese de acqui-hire, por exemplo, os casos que a gente discutiu lá começaram com uma relação cliente-fornecedor, né? O que é o caso da plataforma Tech que foi comprada pelo Nubank, por exemplo, né? O Nubank é um cliente, né? Então, depende um pouco da tese, né? Mas é essa manutenção do relacionamento que, cara, eventualmente vai ser cafezinho, mas pode ser uma parceria ativa. Eventualmente, porque a gente tá trabalhando junto. Chegou uma proposta, eu vou avisar o meu parceiro aqui e ele provavelmente vai querer me dar. Isso é um ponto relevante, porque esse negócio de atualização, né, até quando a gente tá falando de investimentos também, tem coisas muito prescritivas, né? Tem que mandar um investor update a cada X meses. Na verdade, é muito mais arte e tem que ser um interesse genuíno de, puxa, eu vejo o valor em trocar com o Fernando, eu vejo o valor dos inputs que ele traz pro meu negócio, ele vê valor nos inputs que eu levo pro negócio dele, logo vou ter essa conversa com ele, não de vou colocar aqui numa lista de e-mails e a cada 3 meses vou disparar como é que meus Perfeito. KPIs evoluíram. Total. É muito mais. Eu gosto do que você fala muito de geração de valor mútuo, né? Muita gente pensa pouco em como gerar valor. Mas acho que os dois lados têm que aprender e cada pessoa é diferente. Tem pessoa que talvez prefere receber um e-mail trimestral, toda pessoa talvez vai querer ter um almoço de 3 horas a cada 2 meses. Tem outras que talvez vai querer encontrar uma vez por ano e ir pro bar tomar uma cerveja. Então acho que depende muito de quem tá do outro lado. E, Fernando, você falou uma palavra-chave
E eu queria ir um pouco mais de detalhes, que são as armadilhas do M&A. Eu queria escutar a sua opinião e a do Luiz sobre o tema. Quais são as armadilhas que vocês veem dessa simetria de informação pelo comprador ter muito mais experiência do que o founder nesses processos? Acho que a primeira delas, acho que essa dinâmica de criar competição é o estar no interesse do founder e estar totalmente contra o interesse do comprador. Então, a primeira armadilha, que eu acho que é o que todo founder tem que prestar atenção quando chega a hora, é que o comprador vai tentar assinar uma exclusividade o quanto antes. E aí, toda a alavanca de, mas eu tenho outras propostas, vai por água abaixo, né? E aí você vai entrar num processo de due diligence, de negociação e tudo mais, que você vai ficar meses amarrado com esse cara. Se não der certo depois, fica muito mais difícil você retornar e voltar a negociar com outros candidatos. Então, esse momento é crítico, né? O momento de, vou resolver um term sheet, o founder ele tem que empurrar isso o máximo possível e tentar ter mais opções o mais rápido possível antes de assinar um term sheet com exclusividade. Fernando, e você consegue compartilhar algum exemplo de como é possível criar competição num deal? Eu acho que um caso espetacular que a gente aprofundou, né? Eu entrevistei os fundadores e conheci a fundo, foi o da aquisição da plataforma Tech pelo Nubank, né? Como é que começou essa história? A plataforma Tech é uma empresa de consultoria de tecnologia, né? Desenvolveu uma linguagem de programação e tudo mais, mas era essencialmente uma consultoria. E aí ela foi procurada por um concorrente, não muito direto, mas seria uma expansão, né, horizontal aí para um negócio paralelo, mas dentro do mesmo business de consultoria. Então, ela recebeu uma proposta de, vamos comprar o seu negócio aqui. Então, essa proposta estava valorizando o negócio como um negócio, pela receita e tudo mais. Só que eles falaram, não vou ficar com uma proposta, né? Deixa eu procurar aqui outros potenciais compradores. E aí eles foram para quem? Eles foram para os clientes. Então, eles foram conversar com o Nubank e com um outro cliente, parece que também era do ramo financeiro, né? E rapidamente eles tinham 3 propostas, né? E o interessante é o seguinte, eram propostas como eram clientes, eram propostas de acqui-hire, né? Você é cliente de uma consultoria, por que você vai comprar? Eu vou trazer essa galera para incorporar no meu time. O acqui-hire, tipicamente, ele não vale tanto quanto você comprar o business. Mas como eles tinham uma proposta de aquisição do negócio, isso era uma alavanca na negociação, né? Então, isso ajudou eles a ter uma alternativa de um valor maior e conseguir usar isso para elevar a propensão a pagar do Nubank. Não foi só isso, obviamente. Acho que aí eles fizeram um trabalho de vender, né? O Marcelo Park, que era o CEO, é um ótimo vendedor e ele conseguiu ajudar a dar insumos para o Nubank se sentir confortável em pagar o que eles esperavam, etc. Mas acho que o case de criação de concorrência, como isso contribuiu, é espetacular. Acho que tem 2 armadilhas que eu colocaria também, assim, de maneira complementar. Uma é a discussão de preço, né? Eu acho que, enfim, teve uma situação que eu vivi que é legal de compartilhar, de uma situação que o comprador perguntou para o founder assim: "Cara, por quanto você está disposto a vender?" E o founder colocou um preço. No momento que você colocou o preço, você perdeu totalmente esse potencial de maximizar o valor que você pode capturar. Então vamos supor, o cara falou: "Topo vender por 40, o comprador queria comprar por 100." Será que o comprador vai continuar querendo pagar 100 agora que você falou que com 40 se satisfaz, ou ele vai botar 50, todo mundo vai saindo rindo dessa história, mas 50 milhões ficaram na mesa? Então acho que muito cuidado com como você trabalha essa questão de preço, e ligado a isso, como é que você trabalha as condições, né, além do preço também. Então uma coisa é, pô, um deal de 50 milhões que você recebe 50 milhões à vista, outra coisa é você fazer um deal de 50 milhões que você recebe 1 milhão à vista e 9 milhões, baseado em metas daqui a 5 anos atreladas a EBITDA, desenvolvimento de produto e por aí vai. Então acho que condições também é algo bastante casca de banana aí para os fundadores nas transações. Nesse tema do variável, do earnout, né, como que a gente vai chamar, tem um ponto muito importante para o founder tomar cuidado, que é o quanto que eu vou ter de domínio, né, de controle sobre isso daí. Porque tem um dilema que tá, eu tô comprando uma empresa e, às vezes, para extrair o máximo de valor de sinergia, eu preciso fazer uma integração forte, né? Preciso integrar rápido. E aí, nessa integração forte, fica mais difícil separar o que é o resultado dessa empresa, né? Então, às vezes, o deal, porque eu preciso contabilizar o earnout, eu prejudico a integração, né? Então, cria-se um dilema que você pode estar desotimizando, né? E muitas vezes o contrário, né? Não, a gente precisa fazer uma integração forte, então o founder não tem muito controle sobre isso, né? Vai depender muito da vontade da empresa de integrar, e aí ele fica na mão de... A empresa não vai ter o interesse de pagar o máximo possível, a não ser que o negócio esteja muito bem alinhado, quer dizer, ela ganhe muito mais com isso do que ela vai pagar pro founder. Então tem uma outra armadilha importante, onde, cara, só a experiência realmente para você conseguir enxergar se isso está indo no caminho perigoso ou não. Conversando com pessoas com experiências de M&A, muitos trazem esse ponto, né, dos termos e condições. Que o valor do deal é só uma variável, mas às vezes os termos e condições dizem muito mais sobre o potencial de ganhar dinheiro ou não dessa transação. Sim. E eu acho que um aspecto pessoal que não pode ser deixado de lado, né? O founder, tipicamente, ele tá falando de, cara, pelo menos 1, 2 anos que ele vai ficar, mas eu já vi períodos de 5 anos que o founder vai ficar lá nesse processo de integração até, né, concluir o deal de M&A ou entregar a empresa completamente. Cara, são 5 anos de vida, mas mesmo que sejam 2, né? É o tempo da sua vida. Nada vale mais do que 2 anos da sua vida, os próximos 2 anos da sua vida. Vocês têm que pensar muito bem sobre isso. E não só você como founder, mas o seu time também, Exato. né? Eu acho que isso também tem um impacto importante de... O time tem que ver aquela transação também como algo que vai ser benéfico para ele se você precisar daquele time para atingir os resultados, que muitas das vezes você vai, né?
E você fazer um deal pensando só também no que é bom pra você e perder as principais pessoas chaves, naquele reloginho do earnout, o tempo corre pra você ter que remontar esse time também. Então acho que esse cuidado com o deal tem que ser bom pra quem tá comprando, bom pra quem tá vendendo e bom pra quem vai estar com você nessa jornada pra realizar até o final do teu período de earnout. Eu vi um gráfico uma vez que tinha mais ou menos a jornada do founder durante o M&A. E aí vai ser legal escutar do Fernando se você concorda com isso. E aí no momento que ele fecha o deal, muitas vezes ele vem de um período super estressante para fechar esse deal e tocar a empresa ao mesmo tempo. E aí tem um período de encantamento. Vendeu, pô, champanhe, família feliz, conquistei, atingi o objetivo. E aí vai passando o tempo e ele com boas expectativas sobre as sinergias com a empresa, isso vai alavancar o business. E aí, depois de algum tempo, de uns 6 meses, ele vai começando a ficar desencantado. E aí, no final, ele acaba convergindo pra mediana, assim, de encantamento a desencantamento, mas segue o jogo, porque tá mirando o earnout. Tem uma jornada assim de um vale? Cara, tem, eu acho que ela vai ter uma média ali e, né, muita gente fica próximo disso, acho que esse êxtase inicial e depois, né, normalmente, quando termina o earnout, o founder já não quer mais saber, vai estar ali no limite. Muito difícil você achar um founder que acabou o período e ficou lá de bom grado, mas eu acho que isso depende muito do perfil do comprador também, tá? E esse é um tema que eu falo, eu até criei personagens que são animais para representar um pouco esse perfil desse comprador, porque a gente tende a olhar com desconfiança para qualquer comprador, achar que ele vai ser é, tá só interessado no financials da coisa, mas eu acho que os bons compradores, eles conseguem pensar com a cabeça do founder, conseguem alinhar interesses e ser bem estratégicos nisso daí. Então, eu acho que um bom deal, um bom comprador estratégico, né, ele vai ter o earnout bem pensado, ele vai ter essa estratégia, né, como é que eu equilibro esse incentivo do founder, né, de continuar construindo junto, né, as coisas vão estar bem equilibradas. Então, tem perfis de compradores que eu chamo de mais estratégico, é o animal que eu usei para simbolizar é a águia, né? Ele tem esse olhar super detalhado. Tem outros perfis de compradores, um que eu chamei de urso, que vai te dar o abraço do urso e falar, cara, tamo junto aqui, vamos seguir pro resto da vida. E normalmente, inclusive, isso vai tomar uma forma de fusão, né? Então, cara, você vai se um deal com mais troca de ação e você vai casar com o cara e vai junto para onde quer que seja, pro infinito e além, né? Então, se você é o founder que tá interessado em juntar forças com alguém maior ou até mesmo do mesmo tamanho, mas sem essa perspectiva de quando que acaba essa jornada, cara, pode ser legal você estar com um cara desse, e aí vai ser muito diferente essa jornada da expectativa, da desilusão, né? Então depende muito de com quem você tá falando, com quem você tá casando. Pô, curioso. E, Luiz, você conduz a newsletter que eu adoro, Exit in Public, e nela você compila alguns dados e gráficos que são super interessantes. Um deles é o tempo pro exit no Brasil. Conta um pouco mais sobre isso. Então, né, aquilo que eu comentei no começo, né, eu acho que tem muito conteúdo que fala de captação de recursos, muito conteúdo voltado a como é que você lança um produto melhor no mercado, entre outros, máquina de vendas, por aí vai. Mas eu via que faltava esse conteúdo mais sobre qual que é o cenário de exits no mercado brasileiro, no mercado latino-americano. E uma das perguntas que eu tinha era justamente essa, né? Eu ouvia, as empresas estão ficando privadas por mais tempo, estão escolhendo, né, ficar mais tempo na jornada até serem vendidas. Eu falei, pô, será que eu consigo ver isso? Então, basicamente, foi o que eu fiz, né? Eu cataloguei centenas de transações, né, que aconteceram nos últimos 6 anos, 7 anos, via quando essas empresas eram fundadas e quando essas empresas foram adquiridas, né, fundidas, fizeram os seus movimentos de M&A. E o que eu vi é, realmente existe essa tendência crescente, né, o que lá atrás levava um pouco mais aí de 5, 6 anos, agora a gente tá falando de 7, 8 anos, né, do momento que você funda até o momento que você vende. E se você quebra essas centenas de transações entre as empresas que receberam, né, investimentos de VC e as empresas que não receberam, você também vê uma diferença. Que até antes, né, eu sentia que faltava esse dado para confirmar essa hipótese, mas empresas de VC tendem a sair mais rápido do que empresas que não receberam esse investimento adicional. E isso tem muito a ver justamente com as motivações que esses investidores têm. Então, quando ele entra na sua empresa, muitas das vezes ele tem um prazo para querer sair e realizar aquele investimento. Então, o que leva de 4 a 7 anos para uma empresa que recebeu investimento de VC, né, conseguir chegar no momento do M&A, uma empresa que, né, não recebeu esse tipo de investimento vai levar de 7 a 9 anos, por exemplo, isso tudo falando na mediana. E aí, para tudo na mediana, tem sempre quem está lá no percentil 90 e no percentil 10. Tem casos de empresas que um ano foram adquiridas, tem casos de empresas que levaram 20 anos para serem adquiridas. Então, acho que tem bastante variabilidade aí, mas na mediana, essa é um pouco da tendência que eu vi com esse estudo. Na média das empresas que você adquiriu na época da TOTS, qual era a idade delas? A TOTUS, ela tinha uma tradição de M&A, né, e tinha um foco de M&A ainda muito grande naquela época de comprar empresas de software mais tradicionais, de ERP, né, então a estratégia que eu estava colocando em prática era de expansão horizontal, quer dizer, para outras verticais, né, então a gente estava comprando ERP para supermercado, ERP para distribuidores, né, e aí são empresas mais tradicionais, às vezes com 20 anos de mercado, né, 15, né, ao mesmo tempo que a gente estava começando a olhar algumas coisas mais novas. Então a gente comprou na época 60% da Cia Shop, que era uma empresa bem mais jovem do que isso, né? A gente fez investimentos, e aí tinha o chapéu de ventures para fazer investimentos em startups mais iniciais. Depois
surgiram outros movimentos depois que eu saí de lá, né? Aí teve, por exemplo, a RD. Então, acho que hoje o movimento é mais até de aquisições mais horizontais, que servem a vários dos segmentos que a TOTVS atendem e tá mais conectado com essa coisa de novidade, de startup, né? Empresas menos maduras, talvez. Uma coisa que eu acho curiosa é que a história de software no Brasil, se olhar o caso da TOTVS, se olhar o caso da Lynx, são casos de muitas vezes de consolidação de produtos de software. Então são empresas que sempre funcionaram muito consolidando diferentes empresas via M&A. E essas são as maiores empresas de software do Brasil, foram por um bom tempo, né? Como é que vocês enxergam isso? Eu enxergo uma oportunidade gigantesca, assim, não só em software. Acho que se a gente olhar qualquer segmento, a gente vai ver uma fragmentação no Brasil que você pode olhar com um olhar de oportunidade de criar um player maior, mais relevante, né? A TOTVS não seria a TOTVS se ela não tivesse juntado com seus maiores concorrentes ali, né? E virou o gigante, virou o grande consolidador, talvez, nessa arena mais de tecnologia. Mas, tipicamente, o founder tá pouco aberto a isso, né? De pensar, cara, não, vou ser o consolidador, eu vou me juntar com o meu concorrente. O founder, não, eu vou construir, eu vou bater no meu concorrente. Então, precisa de um shift de mindset, mas acho que tem uma oportunidade espetacular em consolidações. Quando você compara com o mercado americano, cara, ele é muito mais concentrado percentualmente, qualquer segmento, né? Qualquer empresinha cresce, compra concorrentes, etc., domina o país inteiro. E aqui no Brasil você tem um monte de empresas locais, então é um negócio muito mais pulverizado. E ao mesmo tempo, do lado da empresa que compra, acho que por que muitas não estão seguindo o caminho da TOTVS e da Lynx, né? Optaram por não seguir esse caminho? Porque tem muito receio, né? Porque fazer M&A não é algo simples. Você realmente capturar o valor que naquele momento ali da transação você está esperando capturar não é simples, leva bastante tempo. Então, na verdade, muitos M&As destroem valor do que, na verdade, geram. Então, acho que nesse receio de será que serei capaz de executar a tese que eu mesmo estou propondo a fazer, melhor não fazer nada. Então, percebo que a TOTVS e a Lynx são bons exemplos, porque colocaram esse plano, né, em ação e conseguiram extrair bastante do valor que elas esperavam extrair dessas transações. Eu acho que lá fora é muito mais quente essa pauta. Então você olha o caso da Meta. O Mark Zuckerberg talvez seja um dos maiores compradores da história, com o deal do Instagram, com o deal do WhatsApp. Tipo, simplesmente impressionante. No Brasil, não sei se pela falta de acesso a capital, pela falta de repertório nesse sentido, não sei porque isso não acontece. E é uma pergunta, por que no Brasil a gente tem menos desse movimento, na sua opinião, Fernando? Cara, eu acho que não tem tanto, né? Não tem uma meta no Brasil, né? Eu tenho uma perspectiva interessante, vou denunciar um pouco minha idade, mas se olhar 20 anos atrás, meu primeiro ciclo de trabalhar com startups foi mais ou menos 20 anos atrás. Eu lembro de pegar startup e ir lá fazer pitch para Monarchix, só tinha eles e mais, sei lá, 2, 3 caras. Não existia MVP, não existia Lean Startup, então assim, era tudo mato alto, ninguém sabia muito bem o que estava fazendo. Aí, 10 anos atrás, que era mais ou menos quando eu estava como corporate VC, a coisa já estava bem diferente. Já tinha um monte de, muito mais fundos em uma fase inicial, tinha uma primeira leva de startups, né? Foi mais ou menos a época que surgiu o Nubank, um 99, etc. Mas era tudo sonho, assim, o sonho de a gente pode ser como os Estados Unidos, podem ter as metas e, né, Facebooks e Googles aqui do Latam, talvez. E eu acho que hoje a gente está num outro lugar que é um senso de realidade um pouco maior, assim, né? E nesse senso de realidade, tá bom, qual é o real potencial desse negócio? Quem que são os compradores? São só esses 5, 6 caras, um pouco mais, mas não é uma meta, não tem uma meta aqui, não tem um Google, né? Google já adquiriu empresa no Brasil, sim, mas, cara, é a raridade da raridade. IPO não é a mesma, não tem as mesmas possibilidades do que lá, né? Muito mais difícil, né? Então, acho que esse senso de realidade, acho que é o momento, e acho que o tema de M&A tá mais importante do que nunca por isso, assim. Acho que o alvo, é a saída, é o fim da história para, nas minhas contas, 98%, né, dos exits não são por IPO, a gente está falando no Brasil nos últimos anos, mais ou menos 1, 2%. Então, 98% das chances do seu exit, se você sair, é com um M&A, né? Sendo que, muito provavelmente, esse dentro dos 10% que vão sobreviver, que não vão quebrar, né? Então, isso é desafiador. Uma coisa que eu penso muito é quando acontece shifts de plataforma, se isso não aumenta a disponibilidade e a vontade dos principais players de fazer M&A. Então, por exemplo, se você olhar a história da TOTVS, da Lynx, você vê também várias histórias de que estava tendo uma mudança para cloud e parte dessas aquisições foi para continuar atualizado sobre esse novo mundo cloud. Ou se você pensar no mobile, também várias empresas que tinham produtos focados em desktop compraram estúdios e outras empresas que desenvolviam coisas mobiles. E agora com AI, a gente não vai ver empresas fazendo movimento que a Nubank fez com relação ao Hyperplane, que é, pô, vou comprar uma empresa especializada em AI, pois eu preciso dominar essa nova tecnologia e é muito difícil fazer isso in-house. Se isso de alguma forma não vai se tornar uma tese de M&A muito sólida nos próximos anos. Super. Eu acho que assim, tá baseado muito no dilema do inovador, né? Que é isso. Vai chegar um cara aqui, o startup, né? Sabe, vai ser mito da garagem, o cara na garagem que vai me desbancar.
quando eu olho essa diferença de perspectiva, assim, nos últimos, né, de 10 anos para cá, eu vejo que o mundo aprendeu a lidar com o dilema do inovador e M&A é uma das formas de fazer isso, né? É eu me antecipar e falar, cara, esse cara pode me desbancar, deixa eu ir comprar logo ele, integrar e o shift de plataforma tem tudo a ver com isso, porque é onde você pode estar surgindo uma coisa que é disruptiva, que muda a regra do jogo e de fato pode me derrubar, então é melhor eu ser o comprador, aproveitar que eu tô no topo, tenho grana, né, posso fazer esse movimento. De fato, a meta foi genial, né, esse Ao movimento. mesmo tempo, assim, as empresas também estão evoluindo a maneira com que elas lidam com essas temáticas mais novas, né? Então, talvez vamos colocar assim, o toolkit de inovação, o stack de inovação que essas empresas tinham tempo atrás, era um. Hoje em dia, você vê as empresas fazendo iniciativas de corporate venture de maneira mais madura, iniciativas aí de construção de negócios, de aproximação com empresas, de parcerias comerciais, de M&A. Então, acho também que o cinto de ferramentas que uma empresa tem à disposição para acessar esse shift de plataforma que você comentou, Lucas, está cada vez maior e elas estão ficando cada vez mais maduras também em como trabalhar cada uma dessas ferramentas. Cara, eu concordo muito com o que vocês falaram, isso do dilema da inovação e como mudou a perspectiva e como esse foi um erro, talvez, que acontecia muito 20 anos atrás, que hoje, graças às iniciativas de inovação, a CVC, graças aos próprios CEOs serem perguntados nas apresentações trimestrais, mudou a perspectiva. E aí, tem uma parte de exit que a gente não entrou, que são os IPOs. E Luiz, eu tô lendo aqui até a pesquisa que você fez sobre o raio-x dos founders que fizeram IPO no Brasil, e diz que 69% desses founders fizeram IPO como CEO. Cara, esse é um número muito alto, né? Aqui de novo, né, quando você olha para o mercado americano, você vê muito dessas estatísticas, né. Quanto de receita você precisa ter para ser uma empresa candidata a listar na Nasdaq, por exemplo. E aí um pouco da provocação desse estudo foi: "Tá bom, mas e as empresas aqui, né, do Brasil, da América Latina, qual foi a jornada delas?". E aí, surpreendentemente para mim, esse número ficou aí bastante alto, né, 70% dos fundadores chegando no momento do IPO na posição de CEO. Tem uma leve, diferença aí em relação ao mercado americano nesse sentido, mas também nada ultra, chamativo, nem para cima nem para baixo. Então, acho que estamos em linha aí com essa jornada dos fundadores até a listagem. Alguns dados que eu vou ler aqui da pesquisa que o Luiz fez, tá? Que eu acho que são bem interessantes. Um é sobre a receita das empresas Tech Latam no momento que foram listadas na B3. E a receita média foi de 44 milhões de dólares. Se você for olhar essa receita na Nasdaq, dessas empresas Latam Tech que fizeram IPO, é de 91 milhões de dólares a mediana. Se a gente for ver na New York Stock Exchange, é 466 milhões de dólares. Acho que teve alguns IPOs aqui no Brasil que partiram de uma receita anual média baixa em relação ao que a gente vê nos IPOs de lá de fora. E acho que isso tem muito a ver com características do mercado público brasileiro versus americano, do ponto de vista de, não é só as empresas que a gente tem oferta, né, na janela de IPO, mas a liquidez que essas empresas vão ter, né, o que elas entregam depois. Então acho que o movimento de a gente ver esse movimento maior de techs entrando na B3 foi muito saudável. Hoje percebo bastante discussão em torno de será que deveriam ter ido, será que é positivo ou não, mas o fato é, quanto mais cases a gente tiver, seja cases positivos ou cases que a gente aprende com eles, acho que melhor vai ser para nosso mercado aqui, para que mais empresas sigam essa trajetória de conseguir listar, que para muitos é um grande objetivo, né. A gente tá falando muito aqui de M&A, mas o sonho de construir uma empresa duradoura e de décadas, eu acho que é um sonho de todo mundo que acorda e fala: "Pô, vou resolver esse problema de uma maneira que ninguém resolveu antes", né. Cara, bora mudar de assunto total. Bora falar de conteúdo agora. Vocês dois também têm blogs e publicam conteúdo. E eu queria perguntar, começando pelo Fernando, o que você aprendeu nessa jornada de produzir conteúdo? Cara, é muito, eu olho com muita curiosidade, assim, né, de cara, qual que é o conteúdo que vai dar certo, qual que vai ser interessante, né, não é só escrever, o que eu quero falar, né, e eventualmente você vai falar isso ninguém quer ouvir, ninguém, né, então tem uma busca por uma interseção entre, cara, o que que eu tenho pra falar que é relevante, que pode agregar valor e que, o público quer ouvir e como que o público quer ouvir, né, então, o próprio formato, a estruturação, pra cada mídia, né, eu vou começar um artigo no Substack. Eu quero que a pessoa leia o início, o primeiro parágrafo e continue lendo, né. Então como é que eu penso na estrutura, desse artigo para provocar esse interesse inicial, esse hook. Então tem um pouco de ciência comportamental ali que você tenta usar para atrair essa atenção. Aí você vai para o LinkedIn para fazer um post sobre aquilo. Também, mesma coisa, você vai, postar uma imagem, vai aparecer alguma coisa, a pessoa tem que clicar em ver mais. Então eu olho com muita curiosidade para esse processo, né, e tá sendo um processo muito de aprendizado para mim, assim, de olhar e: "Ah, esse funciona, esse não funciona". Mas, de maneira geral, eu acho que tem essa motivação por trás de algo que eu quero falar e é para ajudar, né, é porque fala-se muito pouco de M&A. Eu acho que o founder pensa muito pouco nisso e muito pouco educado sobre isso. Então essa porção do que eu tenho para contribuir, do que eu quero contribuir, tá nessa missão de como educar o founder para que ele não caia nesse lugar de: "Tô preso aqui, não tenho para onde ir, né, não tenho, alternativa de saída". Que eu comecei a escrever tem 2 anos e meio, e para mim é um exercício até de organizar pensamento.
Eu acho que você falar, às vezes você pensa que você sabe algo que talvez você precisa realmente saber um pouquinho mais, você precisa estudar um pouco mais. Então, para mim, tem muito esse exercício de, puxa, conseguir criar uma linha de pensamento clara, embasada, reforçar conceitos que eu achava que eu tinha dominado e que, na verdade, não tinha. Então, estruturar isso da maneira que alguém consumindo tire insight, para mim, é um pilar importante. O segundo pilar tem muito a ver com a gente se compara muito com outros mercados, eu acho que isso é um exercício super bacana, mas quanto mais dados a gente tiver do nosso mercado aqui, eu acredito muito que isso vai ajudar fundadores a tomarem decisões melhores, fundos a fazerem investimentos melhores, compradores a fazerem deals melhores. Então esse pilar também de construir conteúdos que transcendam ali o mês que ele foi publicado é algo que eu valorizo bastante. E o terceiro, assim, a quantidade de conexões que surge disso é impressionante. Assim, para você ter uma ideia, um caso que eu gosto de contar, tem um empreendedor que seguia já a newsletter antes dele ser adquirido. E aí, quando ele foi adquirido, ele virou e falou: "Cara, muito obrigado pelos conteúdos, assim, porque, pô, fomentou várias das discussões que eu tive que me fazer no momento que chegou". Então, acho que esse tipo de coisa é meio que impagável, sabe? Você saber que você colocou um artigo no mundo que, de alguma forma, fez aquele fundador ou aquela fundadora, pô, tomar uma decisão talvez mais bem embasada. Ele te ofereceu um FII? recompensa. Olha, que Não, diga, pô, se ajuda desse jeito, eu devia oferecer um. Cara, eu tenho uma pergunta pessoal pra cada um que é sobre erros, aprendizados e lições, tá? Então, eu vou começar com o Luiz. Você lançou, algumas semanas atrás eu recebi o Bruno Okamoto, o rei do MicroSaaS, e você lançou o MicroSaaS, que foi até apoiado pelo Bruno, mas intelectualmente, e só você fechou esse MicroSaaS ao longo do tempo. Então, eu queria aprender como esse erro, essa jornada, de alguma forma, quais são as lições que você tira disso? Primeiro um abraço pro Bruno, é um cara que eu gosto pra caramba, acho que tá fazendo um movimento gigantesco aí na temática de microsas, efetivamente cunhando esse termo no nosso mercado, então salve pro Bruno aí se estiver ouvindo a gente. Assim, acho que um pouco da provocação que pra mim, né, na época fez muito sentido e acho que o principal aprendizado que eu tiro é, poxa, eu tô construindo algo de valor pra esses leitores, né. Esses leitores volta e meia, como eu comentei há pouco, mandavam e-mail pedindo alguma coisa, comentando alguma coisa. Pô, será que eu não consigo colocar isso no mundo pra eles mesmos se servirem, pra eles mesmos consumirem as análises? Então esse foi um pouco da provocação que o Bruno fez lá atrás. Coloquei esse produtinho sempre na ideia de ser algo um hobby remunerado, né, algo que vai estar lá rodando, as pessoas vão usar, mas que em momento algum eu queria que aquilo ficasse muito maior do que ficou ou vou agora contratar milhões de pessoas para fazer isso ficar muito maior. Nunca foi a motivação. Então acho que ele cumpriu o papel. E aí acho que como, toda experiência empreendedora, você tira alguns aprendizados. Eu acho que para todo mundo entender, né, era um micro SaaS de você conseguir acessar dados de transações, né, que é um pouco do que eu faço na newsletter, de maneira self-service, assim. Só que o grande aprendizado é, qual que é a recorrência disso, né? Quantas vezes você precisa saber quantas empresas foram adquiridas no seu setor? São momentos muito particulares da jornada. Então, assim, um produto, como eu estava imaginando, de recorrência, né, de ser low touch, de algo que a pessoa coloca ali o cartão de crédito e sai usando e, puxa, não precisa de suporte nenhum, não se prova. Na verdade, a pessoa usa aquilo em momentos muito específicos, ela quer alguém para discutir aqueles insights e ela quer, na verdade, ir além, porque o dado por si só não vai entregar para ela as respostas que ela precisa para fazer um bom M&A. Ajuda, mas não é suficiente. Eu acho que com tudo isso eu falei, puxa, a jornada foi bacana, chegamos a vender para algumas dezenas de clientes, alguns fundos bastante que eu respeito bastante, alguns empreendedores também, e principalmente boutiques de M&A, mas entendi que a jornada tinha chegado ao final e era hora de pensar em novas coisas. Então foi uma jornada muito, muito bacana. Eu acho que o principal aprendizado foi esse, recorrência desses dados. Maneiro. E Fernando, do seu lado, a sua última jornada na Copa, você também decidiu encerrar. E quais foram os aprendizados que você leva dessa jornada? Ela começou com uma ambição muito grande, né? Eu acho que um dos aprendizados é esse, né? Quanta ambição A- e o que a a- Dona fazia? A Panacota ela começou com a ideia de conectar estratégia com execução, muito inspirada pela percepção de durante a pandemia de gasta-se muito tempo nesse alinhamento na pandemia isso ficou muito característico com o Zoom o dia inteiro. Para quê? Para entender se o pessoal estava focando no que era importante, se estava executando e tudo mais. Então ela nasceu com essa visão de ajudar times a focarem naquilo que é realmente importante, estratégico. Começou um plugin do calendário, conectando objetivos no calendário com os eventos, né, com os compromissos. E depois a gente pivotou, quando surgiu o ChatGPT e a generativa, a gente pivotou para fazer isso dentro do Slack como uma espécie de uma Asana AI-powered conversacional dentro do Slack. Só que ela nasceu, esse é um problema, né, e esse setor, esse segmento de produtividade ou de otimização de processos, projetos, só tem player global gigante, né, não faria muito sentido a gente competir no Brasil, de fato. Então a gente tomou a decisão de, não, vamos nascer internacional, vamos corporação de Delaware, vamos fazer produto em inglês, e vamos tentar ir para o mundo, né, o quanto antes. E toda essa ambição, né, grande, etc., ela deixa de lado, deixa de usar um ativo que é o nosso networking, o nosso sistema, né, tudo que a gente tem aqui, de falar a língua né, de quem a gente tem em volta. Então, assim, é um dilema, não acho que é necessariamente uma decisão errada de vamos para o mundo, dado que, de fato, não tem um competidor local.
mas talvez faz sentido começar com foco mais local e fazer coisas, né, onde você vai usar mais dessa sua força do seu sistema, da sua rede, né? Então hoje eu acho que o meu foco é mais isso. Falar, cara, como que eu ajudo aqui quem tem em volta? Como que eu uso mais dos meus ativos, dos meus recursos, com tudo que eu já construí até agora? E depois podem vir passos seguintes de você galgar uma distância maior, né? Mas você tentar pular isso daí acaba sendo muito difícil, você joga fora, né, recurso ali. E a última pergunta do Abreu Podcast é: qual uma lição que doeu muito no momento que você teve, mas hoje de alguma forma você é grato por ter tido ela porque te fez alguém mais forte ou mais preparado para o futuro? Quando eu fechei o ciclo da Onion, justamente porque eu também tinha começado com uma ambição muito grande, de esse negócio vai ser enorme, a gente tá resolvendo um problema que todo mundo tem, todo dia, etc. A expectativa era muito alta, né, e a realidade, né, ficou muito aquém dessa expectativa. Por mais que tenha encerrado o ciclo com sucesso e tudo mais, eu achava que eu ia muito mais longe, né, acho que esse é um risco para qualquer empreendedor. Então eu olhava para aquela experiência com um certo arrependimento, com certa, né, um peso, né, quase que como uma falha ao invés de um ciclo de sucesso. E eu consegui, em algum momento, começar a olhar para cada uma daquelas cicatrizes, para cada uma daquelas, mesmo dos erros, e, né, com o valor que tem do aprendizado, né, da experiência. E as pessoas começaram a me procurar para saber sobre isso e me agradecer muito por aquela experiência que eu tinha compartilhado e que eu achava que não valia, e valia muito, né, inclusive estava ajudando outras pessoas. Então eu costumo dizer que eu transformei lixo em tesouro, né, uma coisa que para mim eu estava, né, desvalorizando total. Comecei a entender que mesmo, cara, no insucesso, nas falhas, etc., tem um valor gigante, tem uma lição que você pode transformar em ouro e ajudar outras pessoas e, eventualmente, até extrair valor você mesmo disso. Legal. Pergunta difícil essa, né? Cara, eu acho que no meu caso, talvez uma grande lição tenha sido justamente o fato de onde eu vim, né? Não venho aqui de São Paulo, sou de Brasília, não é uma família ligada ao empreendedorismo, é uma família ligada ao serviço público, é uma família que, assim como qualquer outra, tem suas histórias, e acho que eu sempre fui muito encorajado a tentar fazer coisas novas, a não ter receio de ser o underdog em algumas situações, ou como eu brinco, de se sentir o mais burro da mesa. E eu acho que uma vez que você abraça isso e coloca dedicação e disciplina, as coisas começam a acontecer. Então, acho que é ruim você se sentir nesse sentimento de: "Pô, eu poderia saber mais, poderia ter acesso a mais coisas", mas quando você abraça, você reconhece que você vai estar sempre nessa posição de aprendiz, as coisas começam a acontecer. Show demais. Meus caros, muito obrigado pela participação. Espero recebê-los aí outras vezes aqui, em algumas mesas redondas do Sunday Drops. E, pessoal, sigam, vai estar nos comentários, sigam o Exit Republic, estratégia de saída, todos no Substack e também os links dos respectivos aqui que eu vou deixar na legenda. Então, mais uma vez, muito obrigado.